Bom dia, meus amores. A tarefa de vocês hoje no livro, página 204 até a 206 e na tabuada, página 58. Vamos começar no livro, página 204, medidas de comprimento. A professora Ana propôs à turma do segundo ano que medisse um dos lados de sua mesa usando palmos. Primeiro ela fez a medição e anotou quantos palmos foram necessários para medir a sua mesa. Depois anotou as medições de Paulo e Cristina. Para medir utilizando palmos, é necessário você abrir as mãos dessa forma, encostando o polegar com o dedo mindinho para contar quantos palmos tem aquele determinado objeto. A professora deu 6 palmos, o Paulo 8, Cristina 9 palmos. Por que você acha que essas medições foram diferentes? Gente, não tem como ser igual, porque cada um tem um tamanho de mão, né? A minha mão é maior que a de vocês, eu sou adulta. Mas cada criança também tem um tipo de tamanho de mão, né? O corpo é diferente. Além do palmo, outras partes do corpo podem ser utilizadas para fazer as medições aproximadas, como o pé, o passo e o polegar. Qual é o comprimento da carteira, da lousa e da porta da sala de aula? Faça uma estimativa. Depois, reúna-se com os colegas e juntos confiram o resultado efetuando a medição. Então, como a gente não tem sala de aula, eu vou falar aqui mais ou menos como eu fiz em casa mesmo, como seria. Vocês podem colocar aqui a carteira, 5 palmos, a lousa, 15 palmos, a porta, 12 palmos. A carteira, na estimativa de vocês, que a mãozinha é menor, podem botar mais ou menos entre 6 e 8. A lousa, entre 16 e 18. A porta, entre 13 e 15 palmos, tá bom? Que aí fica mais ou menos como seria. Após as medições e compará-las com a sua estimativa, você conclui que as estimativas foram boas, que suas estimativas foram boas. Todos os colegas da turma encontraram os mesmos resultados? Vocês podem colocar sim, vírgula, não, porque os resultados com certeza não seriam iguais, entenderam? Mais medida de comprimento na página 205. O metro. Usamos o metro, com essa sigla aqui, gente, M, para medir o comprimento, largura ou altura de várias coisas, como tecidos, móveis, salas e etc. Veja alguns instrumentos que utilizamos para medir comprimento. Aqui temos a fita métrica, o metro articulado, a trena, a régua. A pergunta é: qual desses instrumentos de medida você escolheria para medir o comprimento de um dos lados da sala de aula? A sala de aula, por ser uma medida maior, geralmente as pessoas utilizam a trena. Por quê? Medidas grandes, maiores do que um objeto pequeno. É melhor a trena, que tem como você fazer isso rapidinho. Se você for usar a régua, vai demorar horas. O metro articulado também não tem como. A fita métrica é usada mais para medir as medidas do corpo. Então, geralmente as costureiras que usam mais a fita métrica. Então, aqui a pergunta é: qual desses instrumentos você escolheria para medir um dos lados da sua sala de aula? Seria a trena, né, gente? O comprimento de seu braço, por seu braço ser pequeno e por ser medidas de corpo, geralmente utiliza-se a fita métrica. A distância de sua carteira ao banheiro da escola já é uma medida um pouquinho maior, então usaria o quê? A trena. A capa do seu livro pode ser o quê? A régua. A régua também é um instrumento de medida de comprimento. Ela é dividida em partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetro. A sigla é cm. Os centímetros, gente, é isso aqui, ó. Cada pedacinho desse é 1 centímetro na régua. 100 centímetros forma-se 1 metro. Então, 100 pedacinhos desses daqui
forma 1 metro. Observe aqui, 1 metro é igual a 100 centímetros. É metro, ó, M aqui, centímetro, cm. Página 206, atividades. Questão 1. Observe os instrumentos a seguir, contorne qual você usa para desenhar ou fazer linhas retas no caderno. Vocês usam a trena, a régua ou a fita métrica? 2. Marque com o X nos objetos que compramos por metro. Então, vocês vão marcar no espaço que tem no quadradinho, tá bom? A pinha a gente compra por metro? O tecido? A corda? O fio? A mangueira? 3. Observe os desenhos, use uma régua para fazer as medições e responda às questões. Temos aqui o lápis azul, o amarelo e o vermelho, cada um em um tamanho, né? Então, vocês vão pegar uma régua e medir. Letra A. Qual é o tamanho do lápis azul? B. Quanto mede o lápis amarelo? C. Quanto mede o lápis vermelho? D. Qual é o maior lápis dos três e o menor? Essas medidas com certeza vão ser em centímetros. Por quê? Porque o lápis é pequeno, ele tem menos que 100 centímetros. Se fosse mais, seria metro, entenderam? 4. Você já mediu o seu tamanho? 1. Fique em pé junto à parede de sua casa e peça a seus pais ou seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, para fazer uma marca na parede e como no desenho a seguir. 2. Em seguida, meça com a fita métrica desde o chão até a marca da parede. Assim você obterá seu tamanho, ou seja, sua altura. Então, aqui vocês vão escrever a altura de vocês, tá bom? Problemas. Questão 1. Alessandro comprou 35 metros de madeira para fazer uma cerca. Ele já gastou 6 metros. Quantos metros ele ainda tem? É uma continha de menos. 35 menos 6. Essa continha, quando vocês armarem, o 6 vai ficar embaixo do 5. E embaixo do 3 não vai ter número nenhum. Então, vocês vão fazer 6 para chegar em 15. Cortar o 3 e vai ficar 2. Porque é uma continha de subtrair com reagrupamento. Continha de pedir emprestado, tá bom? 2. Viviane tem 8 metros de tecido e Lia tem o dobro. Quantos metros de tecido as duas têm juntas? Essa continha aí, vocês vão fazer 8 mais o dobro de 8 para obter o resultado, tá bom? Porque é a continha de Viviane, que ela tem 8, mais a continha de Lia, que tem o dobro. Então, 8 mais o dobro de 8. O dobro é o número vezes 2. Vamos para a tabuada. Crianças, aqui na página 57 temos a tabuada de divisão do 1 ao 5. Então, vocês vão estudar sempre que tiverem um tempinho livre. Estudem essa página, mais a página 52 também, que lá tem a tabuada da multiplicação do 1 ao 5. Por que eu falo para estudar? Porque de tanto vocês estudarem, vocês vão guardar dentro da mente de vocês esses resultados, essas continhas e esses resultados. E quando vocês forem fazer uma continha de divisão, uma continha de multiplicação, vai ser útil para vocês. Vai ajudar bastante, tá bom? Vai sanar as dificuldades, ok? Página 58. Atividades. 1. Complete as divisões. Então, aqui vocês vão responder o número que está faltando através da continha de divisão, tá bom? 2. Resolva as divisões. Observe o exemplo. Essa divisão aqui, ela foi feita pelo método longo. Então, o que vocês vão fazer? 36 dividido por 4. Façam a tabuada do 4. Do 4 vezes 1 até 4 vezes 9 e fica fácil para resolver. O número que der aqui, vocês vão multiplicar, ou seja, fazer uma continha de vezes. Esse vezes esse. Ou ao contrário, esse vezes esse. O resultado, vocês vão botar embaixo desse número aqui, ó. E fazer uma continha de menos. Passar o traço e embaixo fica o resultado dessa continha de menos. Mesma coisa aqui, ó. Tabuada do 4 também.
O número que der aqui na resposta, vocês vão multiplicar. Botar aqui o resultado. Menos. E aqui embaixo bota o resultado da continha de menos feita com o resto, tá bom? Beijos e até amanhã.